Dia. Bem-vindos ao Mentes com Bíblia. Todos os dias nós estaremos aqui levantando um altar ao nosso Deus, com o nosso devocional diário, Mentes com Bíblia. E nós vamos começar a fazer um pouco mais cedo. Hoje eu ainda me atrasei um pouquinho, mas eu estou querendo fazer 6h30 horário de Portugal. Mas de qualquer forma, o devocional vai ficar gravado, então as pessoas podem assisti-lo, podem utilizá-lo como devocional e o próprio Deus ele vai nos ministrando ao nosso coração através da palavra, porque essa palavra que nós estamos estudando, essa palavra que nós estamos olhando, ela é viva e ela não volta sem antes cumprir o seu objetivo. Então, em qualquer tempo, em qualquer horário que você esteja vendo essa live, vendo esse vídeo, se essa palavra ela entrar no seu coração e você realmente absorver ela e frutificar, o próprio Deus ele vem e abençoa, traz o entendimento, faz com que essa palavra se cumpra na sua vida, faz com que a sua caminhada verdadeiramente seja abençoada através do que o nosso Deus deixou registrado para nós, através dos seus profetas, através do Espírito Santo, através de tudo que está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E nós vamos orar e já vamos começar. Nós iniciamos um estudo de Lucas e nós fomos até capítulo 1, Lucas, capítulo 1, versículo 4, e nós falamos ali sobre crer, né? Sobre a inspiração que o Espírito deu ali para Lucas escrever, né? Os 4 primeiros evangelhos ali que foram Mateus, Marcos, Lucas e João, onde eles falam ali de toda a trajetória de Jesus pela perspectiva, pelo olhar deles, e cada um deles tem uma direção. Mateus tem a direção ali para os judeus, Marcos para os romanos, o Lucas aqui para os gregos, para os gentios, e João tem a perspectiva daquele que andou lado a lado, junto com Mateus também, lado a lado ali com Cristo, mas João era o discípulo amado, né? Foi aquele que finalizou a Bíblia com o livro de Apocalipse e diante das revelações que Deus deu a ele lá na ilha de Patmos, preso por causa do Evangelho, preso por causa das boas novas. E é isso, eu vou orar então para nós já começarmos. Nós vamos começar ali a partir do versículo 5 do capítulo 1 de Lucas. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, por esse dia. Eu te agradeço por esse amanhecer, eu te agradeço pela vida, eu te agradeço pela saúde, Senhor. Aqueles que não estão de forma saudáveis em seus corpos, ó Deus, eu te agradeço também, Senhor, e sei que Tu os visita agora, nesse momento, Senhor. Visita dando esperança, visita dando força, visita reanimando, Senhor, porque a Tua palavra que é viva, é o pão vivo que nós nos alimentamos logo cedo, Senhor, trazendo para as nossas vidas a Tua força, a Tua esperança e a certeza de uma aliança contigo, Senhor. Então nós estamos no início de uma semana, nos fortalece, Senhor, para que nós possamos andar com passos firmes, olhando para a Tua face, Senhor, e onde as aflições não terão mais força do que o Teu poder, do que a Tua palavra, Senhor. Tu és o Deus soberano que vai à nossa frente e nós cremos neste Deus, confiamos neste Deus e depositamos a nossa esperança nesse Deus. Então, sê conosco, Senhor, e nos ajuda em todas as situações, Senhor, porque somos dependentes Teus, Jesus. Sê conosco e nos ministra agora através dessa palavra, nos ensina através dessa palavra e nos fortalece também, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, então vamos lá, capítulo 1, versículo 5. E eu quero falar um pouquinho aqui sobre Herodes, e nós vamos falar também sobre Melquisedeque. Qual é a comparação de Jesus com Melquisedeque, que foi o sacerdote lá, que encontrou Abraão lá, depois da vitória de Abraão sobre os 5 reis ali, e trouxe o seu sobrinho Ló, resgatado, né? Ele, a sua família e todo ali o povo de Sodoma e Gomorra, que havia sido preso por esses 5 reis. Então,
Vamos só ler aqui um pouquinho, vamos falar primeiro sobre Herodes. Versículo 5. Quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. E eu quero parar aqui um pouquinho para falar o seguinte. Mais para frente nós vamos ler que Maria, a mãe de Jesus, que o Espírito de Deus concebeu, fez com que ela engravidasse ali e tivesse Jesus. A Bíblia nos fala que ela era prima de Isabel. Então aqui a Bíblia faz questão de nos relatar que Isabel era da linha sacerdotal, da linha de Arão. Lá quando Moisés no deserto, através de Deus, né, cumprindo as ordens do nosso Deus, instituiu ali Arão como sacerdote, toda a linhagem ali da tribo de Levi como sacerdote. Então aqui a Bíblia nos fala que Isabel, a mãe do João Batista, a mãe daquele que veio antes de Jesus, era da linha sacerdotal, era da linha de Arão. E mais para frente nós vamos ver então que José, pai, né? Pai o que casou ali com Maria, era da linhagem de Davi. E, consequentemente, a Bíblia não deixa claro isso, mas acredita-se que Maria era da linhagem de Davi também, que era ali da linhagem de Judá. E então aqui nós entramos a Bíblia ela vai fechando as suas promessas, falando que nós seremos reis e sacerdotes. Ela trouxe ali Jesus de uma linhagem de reis e sacerdotes, agora uma linhagem eterna. E eu quero falar aqui um pouquinho, eu quero ir lá para, antes que a gente prossiga aqui, só para nós entendermos um pouquinho mais, porque nós vamos, o contexto de Lucas, o contexto ali dos 4 primeiros evangelhos, é apresentar a identidade de Jesus, apresentar os feitos de Jesus, apresentar o propósito de Jesus. E eu quero ir lá para Hebreus 3, nós já fizemos um estudo de Hebreus, mas vamos retomar para que nós possamos fazer um link com essa palavra. Jesus é maior que Moisés, né? Capítulo 3 de Hebreus, e fala o seguinte, peraí, não é o 3, gente, é o capítulo 7 de Hebreus, a partir do versículo 15. Jesus é como Melquisedeque. Essa mudança se torna ainda mais clara com o surgimento de outro sacerdote, semelhante a Melquisedeque, o qual se tornou sacerdote não por cumprir leis e exigências humanas, mas pelo poder de uma vida indestrutível, pois a respeito dele foi dito: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, gente, quem é Melquisedeque? Vamos lá para Gênesis 14, versículo 17. Depois que Abraão regressou vitorioso do conflito com Quedorlaomer e todos os seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro no Vale de Savé, conhecido como Vale do Rei. Versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão. E disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou seus inimigos por você. Então Abraão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. Não há nenhum registro bíblico falando sobre Melquisedeque, a não ser essa passagem aqui de Gênesis. Então, Melquisedeque chega, vai ao encontro de Abraão ali, abençoa Abraão, derrama sobre ele mais uma bênção, né? Abençoa ele e logo após um conflito tão grande que mais para frente lá em Gênesis vai falar que Abraão está dentro ali da sua tenda depois desse conflito. E pelas palavras da Bíblia, acredita-se que ele estava ali para baixo mesmo, estava deprimido, que o nosso Deus fala: olha, Abraão, vou te abençoar, isso e aquilo, vou, né? Ali Deus está fazendo promessas para ele, e ele diz assim: Senhor, como? Se aquilo que eu mais quero, não com essas palavras de Andréa, se aquilo que eu mais quero o Senhor não me dá, não me concede, que é um filho.
o chefe aqui da minha casa, Eliezer, vai aqui, se eu não me engano é Eliezer, eu não vou ali atrás, mas o chefe da casa dele lá, é ele que vai herdar a minha casa. E aí Deus disse para ele, Abraão, não fica fechado na tua mente, eu tenho para ti promessas, e eu vou fazer cumprir as promessas sobre a tua vida. E da mesma forma o Senhor fala hoje para nós, olha Andréia, o Senhor tem promessas para ti, olha fulano, o Senhor tem promessas para ti, e Ele vai fazer cumprir. Não é no nosso tempo, mas é no tempo dEle. E aqui voltando ao contexto de Melquisedeque, então o Senhor enviou Melquisedeque ali para abençoar Abraão dentro daquele contexto ali, depois de uma guerra, depois de um conflito muito grande, mas que ele conseguiu trazer o seu sobrinho Ló. Então Melquisedeque, a palavra nos fala que ele vem da cidade de Salém, era sacerdote e rei da cidade de Salém. Salém significa paz, Salém significa plenitude. Então, aqui voltando para o contexto aqui de Hebreus 7, versículo 15, Jesus é considerado como a substituição de Melquisedeque, porém é uma substituição eterna. É isso que a palavra nos diz. Melquisedeque era homem, né, como nós, mas aqui o nosso Deus fez com que Jesus nos trouxe a nós um Jesus, um rei, um sacerdote, um rei da linhagem de Davi, um sacerdote da linhagem de Arão, né, que fez a junção ali para nos ter um sacerdote eterno, aquele que intercede por nós de forma eterna. E então aqui ele continua no versículo 18 de Hebreus 7. Desse modo, o antigo requisito por ser fraco e inútil foi cancelado. Nós somos fracos, somos inúteis, né? Mas aqui a palavra de Deus está nos falando que o Senhor trouxe, o nosso Deus levantou Jesus como nosso sacerdote, como rei, que agora não é fraco nem inútil, não é humano como nós. Ele veio, passou como homem aqui, como santo, não pecou, mas hoje ele está sentado ao lado de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. E aí continua aqui a palavra, versículo 20. Esse novo sistema foi instituído com um juramento solene. Os outros se tornaram sacerdotes sem juramento. Mas a respeito dele houve um juramento, pois Deus lhe disse, o Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre. Por causa desse juramento, Jesus é aquele que garante uma aliança superior. Jesus é aquele que garante uma aliança comigo e com você. Quando nós estamos em obediência a Ele, quando nós estamos na presença dEle, nada que possa acontecer nas nossas vidas vem retirar a autoridade dEle, a presença dEle, a força dEle. E quando nós confiamos, quando nós continuamos caminhando fortalecidos nele e acreditando que nós temos promessas na presença do Senhor. Independente das pedras tortuosas do nosso caminho, quando nós cremos nele, nós podemos entender que o nosso deserto ele não é para sempre, que há um fim no nosso deserto, há um fim nas nossas lutas. E este Deus, ele vai de mãos dadas conosco, nos fortalecendo e nos levando pela mão e fazendo com que nós possamos passar por todas as pedras do nosso caminho, alinhando as nossas arestas, fazendo com que o nosso coração seja cada vez mais fortalecido, edificado e diante de um caráter que é um caráter santo, um caráter que é deste Deus que tem uma promessa eterna com Deus e conforme a palavra nos fala aqui, nunca houve outro juramento dessa forma quanto aos sacerdotes. E aí continua aqui no 22, por causa desse juramento, Jesus é aquele que garante uma aliança superior. Além disso, havia muitos sacerdotes, pois a morte os impedia de continuar a desempenhar suas funções. Mas isso que hoje vive para sempre, seu sacerdócio é permanente. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder em favor deles. Os sacerdotes, eles entravam no Santo dos Santos uma vez por ano apenas. O povo ficava todo do lado de fora, que foi o que aconteceu aqui. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente aqui com Zacarias, né?
dentro desse contexto de Lucas. Então o povo ficava todo do lado de fora, o sacerdote entrava no Santo dos Santos e então levava a sua oração ali, o sacrifício por ele, pelo povo. E agora nós temos um sumo sacerdote que é superior a todos os sacerdotes que já existiram, que é aquele que intercede por mim e por você. E quando nós clamamos em nome de Jesus, aqui a palavra de Deus nos confirma novamente que através de Jesus nós temos acesso ao nosso Deus. Então, quando nós clamamos a Ele, agora de qualquer tempo, o templo agora está aqui no nosso interior. Este Deus vem fazer morada em mim, veio fazer morada em mim e vem fazer morada em você quando você o chama para a sua presença. Quando você declara que Jesus é seu único e suficiente Salvador, então ele vem, faz morada em nós e nós temos então agora livre acesso de qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer momento das nossas vidas. Nós não precisamos esperar um ano para ir lá no lugar específico como eles iam, né? Eles tinham que ir no templo, o sacerdote tinha que entrar lá dentro, orar, né, para que o meu pecado, o seu pecado, o pecado do povo lá daquele contexto fosse perdoado. Agora não. Pela morte de cruz, Jesus derramou seu sangue precioso por mim, por você. Então agora, se eu me arrependo agora dos meus pecados, ele vem e me lava. Ele vem e me limpa, ele vem e me fortalece, ele vem e me restaura, ele vem e me transforma. E é este sacerdote que nós temos hoje vivo por mim e por você. E aí continua aqui no versículo 26 de Hebreus 7, capítulo 7, é de um sumo sacerdote como ele que necessitamos, pois é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores e colocado no lugar de mais alta honra no céu. Ele não precisa oferecer sacrifícios diariamente, ao contrário dos outros sumos sacerdotes que os ofereciam primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele, porém, o fez de uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo como sacrifício. A lei nomeava sacerdotes limitados pela fraqueza humana, mas depois da lei, Deus nomeou com juramento seu filho, que se tornou o sumo sacerdote perfeito para sempre. E eu vou ficar nessa palavra. Vai ser uma palavra bem curtinha, mas é uma palavra de reflexão sobre quem é esse Jesus que nós seguimos, quem é esse Jesus que nós contemplamos. Ana, bom dia. Quem é esse Jesus que nós contemplamos? Quem é esse Jesus que está ali intercedendo, né, como advogado pelos meus pecados e pelos seus pecados? Então ele vem como rei e sacerdote, rei e sumo sacerdote. E lá em Apocalipse, a palavra nos diz que a partir do momento que nós estamos então andando com este Deus, com esse Jesus, né, colocando ele no centro das nossas vidas, nós somos reis e sacerdotes também, da mesma linhagem que ele. E eu finalizo essa palavra com esse conhecimento sobre a soberania daquele que nós servimos. Quando nós temos o entendimento, quando nós vamos em alguma repartição pública ou nós entramos em alguma estrutura, quando nós entendemos quem é o chefe daquela estrutura, quem é o maioral daquela estrutura, nós começamos a entender a plenitude daquela estrutura. E nós entendemos, eu sempre tive uma reflexão, desde lá da primeira empresa que eu trabalhei, aquele que coordena a empresa, as atitudes dele, o caráter dele, a forma como ele se comporta, a forma como ele age, as reações que ele tem, como ele trata os seus funcionários, é uma escala. Ele vai passando, os funcionários eles vão ser o reflexo do seu superior. Agora aqui nós temos quem como nosso superior, quem como nosso sumo sacerdote, quem como nosso rei, Jesus Cristo. Então, quando a luz dele vem sobre nós, quando nós começamos a olhar para ele, estamos dentro da estrutura dele, dentro da proteção dele, nós vamos então começamos a ter o caráter dele, nós começamos a nos alinhar diante dele,
Da mesma forma, quando nós entramos numa estrutura, numa empresa, nós vamos seguir as regras, nós vamos seguir as orientações daquele lugar, nós vamos nos ambientar dentro do contexto daquele lugar. Se é uma empresa que tem muita fofoca, nós vamos daqui a pouco estar envolvidos em situações de fofoca. Se é uma empresa que tem muita maledicência, daqui a pouco nós vamos estar ali envolvidos. O próprio chefe, a gente chega lá, o chefe está falando ali do diretor dele, está falando do funcionário dele. Então, nós vamos estar nos envolvendo dentro daquele contexto. Agora, quando nós vamos para Jesus, nós vamos tendo a luz deste Deus, o caráter deste Deus, refletindo sobre nós, fazendo morada no nosso coração, limpando a nossa casa, que é falha, que é pecadora. Nós vamos sendo iluminados por Ele. As nossas vestes espirituais vão sendo limpas, então nós vamos tendo cada vez mais o caráter dele. E tendo cada vez mais o caráter dele, nós vamos estar sendo cada vez mais abençoados por quem ele é em nós. E isso é maravilhoso. Não tem preço, não tem outra vida. Eu posso dizer com toda certeza na minha vida, que eu vivi fora da presença do Senhor, e eu achava que eu tinha Ele. Eu vivi 7 anos de um transtorno terrível, depois tive um esgotamento emocional, que quase me levou à morte também. Eu posso dizer com toda certeza, com doutorado, como especialista, não há vida se não for na presença deste Deus. Não há vida se não for na presença dele. Não há vida se não for embaixo aqui da aba dele. Não há vida se não for com as mãos dadas com ele. E eu vou finalizar então com essa reflexão para nós iniciarmos a nossa semana protegidas, fortalecidas, nos sentindo amados, amadas, porque este Deus nos fala que a palavra nos diz que ele nos amou primeiro. Então nós temos um valor, somos valorosos na presença dele, a nossa vida tem um propósito. A Bíblia nos fala que, Salmo 139, as próprias mãos do Deus nos moldaram lá no ventre da nossa mãe. Então imagina numa produção, né? Peças ali sendo produzidas, o próprio dono da empresa vai lá e olha peça por peça, peça por peça, peça por peça, e toca. Da mesma forma mas nós temos uma grande diferença. O nosso Deus é soberano nos céus e é soberano na terra. E este Deus, ele não fez uma linha de produção com uma produção totalmente igual. Não. Cada um de nós tem um DNA. Cada um de nós é diferente. Cada um de nós tem uma porção que vem deste Deus. Eu sou assim, a outra pessoa é assado. Cada um de nós tem um propósito. E cada um de nós é inserido num contexto. Eu não escolhi ser filha da minha mãe, ser filha do meu pai, mas graças a Deus por isso. Que eu sou muito abençoada com a minha família, com as minhas irmãs, com os meus pais, mas eu não escolhi. Então é esse o mistério da vida, que um dia nós vamos saber de uma forma total. E enquanto nós não sabemos de uma forma total, enquanto nós não vemos no macro, nós vamos, assim como Paulo nos fala, né? Agora, nesse momento, nós vemos como um reflexo, mas em determinado momento, que será lá no último dia, nós vamos ver com total clareza. Mas agora nós vamos indo conforme este Deus vai iluminando, né? A cada passinho que ele vai iluminando a nossa frente, nós vamos caminhando, e o Espírito de Deus vai falando comigo e com você, vai nos orientando. E muitas vezes nós entramos em contextos onde nós nos sentimos confusos, porque a nossa ansiedade muitas vezes quer fazer com a força do nosso braço aquilo que nós devemos esperar. Esperar o próprio Deus, ele está ali nos dando maturidade, nos alinhando para que nós possamos receber tudo aquilo que ele tem programado para a minha vida e para a sua vida. O Salmo 139 também nos fala que cada dia das nossas vidas está lá escrito com as próprias mãos do nosso Deus. Então nada é em vão, nada é por acaso. Se eu estou em algum lugar, se você está em algum lugar, se você está dentro de alguma família, dentro de algum contexto, nada é por acaso. Nós temos sim consequências dos nossos pecados. Disso nós não podemos fugir.
consequência da nossa rebeldia, muitas vezes. Isso nós não podemos fugir. Mas este Deus, a partir do momento que nós clamamos a Ele, pedimos e nos arrependemos e pedimos para Ele que Ele volte a fazer parte das nossas vidas, Ele vai nos alinhando, Ele vai nos carregando no colo, e nós vamos saber isso perfeitamente lá no último dia. Ele vai nos carregando no colo, mesmo que nós possamos entender, nossa, estou cansada, Senhor. Quantas vezes eu fiz orações que eu disse, olha, Senhor, eu estou tão cansada. Por favor, quando esse deserto vai terminar, quando tudo isso vai mudar, quando que eu vou ali tomar posse da terra prometida, quando que eu vou ali comer dos frutos que emanam leite e mel? Mas este Deus, Ele vai, no tempo certo, nos conduzindo àquilo que Ele quer. Nós já temos a glória dEle, que a palavra de Deus nos fala, que é o Espírito dEle que já mora em nós. Nós já temos também uma aliança de eternidade, que isso é o que nos sustenta, que nos diz que nada que a gente passe aqui nessa terra, mesmo que nós, é como Moisés, que não chegou à terra prometida, é como Abraão, que recebeu a promessa e não chegou à terra prometida, mas eles estão lá agora, vivos com o nosso Deus, desfrutando da terra prometida, da eternidade, da nova Jerusalém. O que cabe a nós é cumprir a porção desse dia. Hoje é o dia mais importante das nossas vidas. A ansiedade nos faz irmos lá para frente. A depressão nos faz irmos lá, né, para as nossas feridas do passado. Mas o hoje é o dia mais importante. O hoje, as 24 horas de hoje, é esse o tempo que nós devemos olhar e buscar fazer passo por passo. Assim como a gente vai construir alguma coisa, nós nos propomos a construir algo, nós queremos fazer aquilo com excelência, né? Da melhor forma. É da mesma forma em nossa vida. É uma construção diária, diária. Tudo que está acontecendo hoje é algo que vai ser aqui colocado, né, como uma parte da minha identidade, uma parte da minha vida, uma parte da minha história. Então, o procurar fazer o hoje com excelência, o procurar fazer o hoje da melhor forma, o procurar hoje estar aqui na presença deste Deus e estar alinhados, né, aos princípios, aos projetos dele, aquilo que ele fala conosco, aquilo que ele nos direciona, os mandamentos que ele nos deixa, é hoje o dia. E sabendo que é hoje o dia, essa ansiedade ela vai ter que diminuir. Sabendo que é hoje o dia, são só hoje, as 24 horas de hoje, já nem são mais 24 horas, né? São agora 18. Então, é hoje, hoje. Fixe os pensamentos no hoje. Todo o conjunto de pensamento que for te levar para o amanhã, traga para hoje. É um exercício. É um exercício diário que daqui a pouco aquilo se torna uma rotina, que daqui a pouco aquilo já se torna uma satisfação, daqui a pouco já não tem mais murmuração, porque nós vamos andando na plenitude desse Deus. E eu já falei demais hoje. Eu vou orar então. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, eu te agradeço, Senhor, porque Tu és a vida que necessitamos. Sê conosco nesse dia, Senhor, nos ensina, Espírito de Deus, nos ensina a andarmos contigo, andarmos sem ansiedade, Senhor, andarmos com alegria, Senhor, andarmos com excelência dentro dos Teus princípios, que cada passinho nosso nesse dia, cada palavra que vai sair da nossa boca, cada pensamento, Senhor, seja ministrado por Ti, meu Deus. E então nós estaremos com uma porção maior de quem Tu és. Então nós estaremos ainda mais próximos de Ti, Senhor. Ó Deus, eu Te louvo por tudo, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que Tu nos deixa, Senhor, essa palavra preciosa, Senhor. Sê conosco, meu Deus, e nos ajuda. Esse é um início de semana, uma segunda-feira. Senhor, nos ajuda a caminharmos durante toda essa semana, todos os dias, com a Tua palavra aqui nas nossas mentes, sussurrando, o Teu Espírito sussurrando aos nossos ouvidos e nos acalmando, Senhor. Tu és o bálsamo ao qual nós necessitamos. Tu és o remédio, Senhor, que nos alivia as nossas dores, alivia as nossas crises, ó Deus. És o remédio, Senhor, que faz com que as nossas almas se acalmem, Senhor. Tu és aquele que nos coloca para ninar, Tu és aquele que nos balança, Senhor. Tu és aquele que
nos abraça, Tu és aquele que nos aconchega, Senhor, Tu és tudo, meu Deus. Obrigado por esse dia, Senhor. Ser conosco e nos ajuda, Senhor. Não te afasta de nós, não te afasta de nós, Espírito de Deus, mas nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ana, um bom dia. Até amanhã, se Deus quiser, em torno das 6h30 da manhã, horário de Portugal, se Deus quiser. Até amanhã.